João capítulo 1, verso 14, diz assim a palavra do Senhor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós vamos orar, as crianças vão continuar conosco, elas só vão sair para o DI só na hora da ceia. Então, nesse momento, as crianças participarão conosco aqui na mensagem. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito todo-poderoso Deus, louvado seja o teu santo nome, porque tu és bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Louvado seja, Senhor, porque apesar de nós, a tua palavra continua pura, viva e poderosa, e pode restaurar vidas e corações. Nós te louvamos, Deus, porque temos diante de nós a tua palavra. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Conhecemos, Senhor, da sua glória, da verdade pregada por Cristo em seu ministério, da verdade pregada por tantos outros inspirados do Senhor, que escreveram acerca dele, desde Gênesis até a manifestação nos evangelhos e ainda a promessa de sua volta, até Apocalipse. Tudo aponta para Cristo, tudo é sobre Cristo. Tudo é sobre o teu plano redentivo, pactual, de aliança conosco, cheio de obrigações, sim, responsabilidades que temos, mas carregado de promessas, Pai. Nós nos apegamos a essas promessas, dizendo que só o Senhor é Deus. Atrai-nos, Senhor, como cantamos, cada vez mais para a tua palavra, para o relacionamento com o Senhor. Nos fala, Senhor, nos dirige os caminhos, que cada passo nosso seja na tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós lemos o fim da perícope, que trata do prólogo, do início do Evangelho de João. E eu queria convidá-los a voltar à Bíblia novamente e dar um pouco de contexto, desde o primeiro verso até o verso que nós lemos, o verso 14, que você possa acompanhar na sua Bíblia. Quando João vai trazer, então, algumas verdades profundas para nós, ele vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E esse é o início, que fundamenta então o verso 14, quando João diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória. Meus irmãos, não é demais lembrarmos que uma consciência rasa de pecado nos dá uma consciência rasa de graça. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Fazia parte do plano redentivo do Senhor, para salvar as nossas vidas dos nossos próprios pecados, da condução do nosso coração entregue ao engano, as mentiras, as falácias que muitas vezes nós contamos para nós mesmos, para fazermos a nossa vontade, para fazer a nossa vontade, e não a vontade do Senhor, para buscar os nossos próprios desejos e não os desejos do Senhor. E nós acabamos empreendendo uma jornada na direção dos meus quereres, dos meus planos, dos meus sonhos, e não daquilo que o Senhor tem posto no nosso coração, e não daquilo que o Senhor tem ensinado em sua palavra. A nossa vida no Senhor é como alguém que planta um jardim, um quintal, um parque. Nesse quintal, tudo que nós precisamos, nós podemos encontrar nesse quintal.
E então Deus nos dá algo além, Deus nos dá a sua palavra como um muro que nos protege da floresta, do bosque exterior. Mas mesmo assim, inclinados pela curiosidade da nossa natureza pecaminosa, nós sempre estamos procurando fendas no muro. Nós sempre estamos procurando um jeito de ir além da palavra do Senhor. Um jeito de satisfazer a nossa curiosidade, os nossos desejos de conhecer o bosque, de conhecer o pecado, de conhecer uma vida fora do cuidado e proteção dirigidos pela palavra do Senhor. Deus, por causa desta desobediência, por causa desta inclinação, Ele se fez carne e habitou entre nós. De uma maneira diferente de como Ele então se relacionava com o seu povo no Éden. Quando Deus vinha na viração do dia para ter com Adão, para tratar com Adão, tratar com Eva, aqui Deus Ele habitou, Ele armou uma tenda, Ele tabernaculou no meio do seu povo, não para se relacionar simplesmente com o seu povo, mas para atrair o seu povo para um relacionamento genuíno, para restaurar no seu povo um relacionamento genuíno, perdido por causa da nossa curiosidade em relação ao pecado. Talvez não tenha sido assim a palavra do Senhor, talvez não seja exatamente isso, talvez servisse só para aquela época, e então nós colocamos o nosso coração naquilo que não agrada ao Senhor, e nós buscamos coisas que não agradam ao Senhor. Então fez-se necessário que o verbo, e o verbo é uma expressão muito profunda, muito mais profunda do que a palavra em si, porque Deus então se nomeia assim a Moisés, digam que o eu sou lhe enviou. A raiz do tetragrama, que nós traduzimos por Yahvé ou Jeová, ela é a raiz do verbo ser. Então aqui o verbo, muito obrigado, Jesus, o Jeová encarnado, o Jeová que habitou entre nós. Ele que estava com Deus, ou seja, ele que é uma pessoa distinta de Deus, ele que era Deus, ou seja, o verbo era Deus, ele não é uma pessoa distinta de Deus, mas ele também é Deus, estava com Deus no princípio, é eterno como Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e mais do que isso, lá no verso 10, o autor João vai dizer que o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele era Deus, ele é uma pessoa distinta de Deus, ele é eterno, ele criou todas as coisas, tudo foi feito por intermédio dele, e isso talvez nos dê uma compreensão do quão sério é o nosso pecado, porque foi necessário que aquele que é Deus, aquele que é eterno, aquele que criou todas as coisas, se sacrificasse para restaurar nossa comunhão. Tamanho o dano que o pecado provocou em nossas vidas, em nossa alma, tamanho o impacto que o desobedecer a Deus provocou em nossas mentes e em nossos corações. Nenhum de nós poderia restaurar essa comunhão perdida. Nenhum de nós poderia fazer-se sacrifício para restaurar esse relacionamento. Foi necessário que o próprio Deus o fizesse. Tamanha a dimensão do nosso pecado. Tamanha é a dimensão da graça do Senhor. E então Paulo vai dizer aos romanos que onde abundou o pecado, e abundou o pecado geração após geração, como tem abundado nos nossos dias, superabundou a graça do Senhor, porque o verbo, Deus, eterno, Criador de todas as coisas, fez-se carne, ele assumiu um corpo, para então podê-lo sacrificar, e nós vamos participar da ceia, nós vamos lembrar disso, e não só lembrar disso, nós cremos também que assim como ele tabernaculou no meio do seu povo, ele está no meio da igreja, e ele é manifesto na comunhão que nós temos, então, participando da ceia do Senhor, do sacramento que Ele ordenou a nós. Todos quanto o receberam, todos quanto foram chamados para essa reconciliação, para essa restauração, para esse relacionamento, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. O crer é um reflexo do poder gracioso de Deus através da sua palavra. O crer é um reflexo de como Deus, o Deus maravilhoso, o Deus soberano, o Deus criador de tudo, nos amou antes da fundação do mundo.
Ou como Paulo escreve aos Efésios, nos amou quando nós éramos ainda pecadores e nos reconciliou pela graça, nós somos salvos, escreve Paulo. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, para que ninguém ache que pode, pela força do seu braço, ou pelo seu entendimento, pelo seu intelecto, restaurar a sua relação com o Senhor. Não foi necessário que Deus o fizesse. O sangue de Deus foi derramado, e não o nosso. Ou o sangue de Deus foi derramado, para que o nosso não seja, então, dirigido para a morte eterna. A principal verdade ensinada é a realidade da encarnação de Cristo Jesus. A principal verdade trazida pelo Verbo que se fez carne, que tabernaculou, que armou a sua tenda, que habitou entre nós, é de um Jesus Cristo que se torna homem, de um Jesus Cristo que é o nosso divino Salvador, mas que assume uma natureza humana para salvar pecadores, para salvar a mim, para salvar a sua igreja. Ele de fato se tornou como nós, a fim de nos salvar de nós mesmos, dos nossos próprios pecados. Ele só não se tornou igual a nós em pecado, porque ele foi santo, porque ele foi Deus em todo o tempo. Como nós, ele passa uma infância tendo a necessidade, isso é uma humilhação para Deus, e Deus se humilhou tendo a necessidade de aprender a andar, a comer, a ter necessidade, a ter fome, necessidades básicas. Deus se humilhou, se fazendo como um de nós. E nesse corpo ele veio a sofrer intensamente o derramar do sangue. Nesse corpo ele veio a ser humilhado, ele veio a ser afligido, ele veio a ser maltratado, sepultado, ressuscitou e ascendeu aos céus com um corpo glorificado. Cristo, como primícia da igreja, ele tem hoje um corpo glorificado que ele não tinha antes da encarnação, o qual nós teremos depois da sua volta. Ele era Deus e ao mesmo tempo homem. Uma união de duas naturezas que nos traz uma profunda segurança e compreensão, porque nem por um momento a divindade de Cristo foi posta de lado. Ele sempre foi Deus. Ele sempre foi o Verbo que estava com Deus, que era Deus, que é eterno e que criou todas as coisas. Embora muitas vezes essa divindade estivesse encoberta pela sua natureza humana, ela sempre existiu, distinta, ao lado, paralela à sua natureza humana. Durante toda a sua vida, nem por um momento foi diferente disso. E ainda que fosse grandemente Deus, grandemente divino, perfeitamente divino, Cristo é perfeitamente homem desde o princípio da sua encarnação, a ponto de servir para nós como régua, servir para nós como modelo. Ele encarnou porque talvez um anjo habitando entre nós, em sua imaterialidade, nós talvez não tivéssemos um modelo, uma régua que servisse para nós, mas Cristo, que conheceu as nossas tentações, conheceu as nossas necessidades, ele serve de modelo para nós. Por isso Paulo vai dizer aos Filipenses, tende o mesmo sentimento, tende a mesma atitude. Nós tratamos disso na conferência com os jovens aqui na igreja, como sentimento e atitude deve nos mover a um comportamento semelhante ao de Cristo, a uma atitude, a um viver semelhante ao de Cristo, a uma transformação do nosso pensamento semelhante àquilo que só Cristo pode fazer por nós. E então nós podemos aprender como Cristo foi obediente a Deus até a morte. Nós sejamos obedientes a Deus, porque Ele morreu por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Não foi um pecador, não foi um criminoso, não foi um homem qualquer, não foi nem mesmo alguém querido, mas foi o próprio Deus que se fez carne e morreu por nós. Embora Ele tenha se tornado carne, em um sentido mais amplo. Quando nasceu da Virgem Maria, por nenhum momento ele deixou de ser o Verbo eterno. E ainda assim, não o julgou por usurpação o ser igual a Deus, como Paulo diz aos Filipenses, mas se entregou por nós. Cristo está qualificado como Deus para ser o nosso mediador. Cristo está qualificado como homem para ser aquele que intercede por nós diante de Deus Pai.
Cristo está qualificado por ter identificado conosco, por ser homem. Cristo está qualificado por ser Deus divino, alguém que nos conhece, conhece as nossas necessidades, o nosso interior, e ainda assim nos ama. Nós precisamos olhar para esse evangelho, para essa verdade, de que nós não podíamos salvar a nós mesmos, de que não havia nenhum outro homem capaz de fazer isso, de nos reconciliar com o Criador, mas o próprio Deus se fazendo carne e entregando esta carne à morte por causa dos nossos pecados, deveria nos dar uma dimensão séria do quão pecador nós somos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O habitar entre nós faz com que nós venhamos a conhecê-lo, ou conhecer o padrão de vida que Ele requer na sua palavra. De obediência perfeita, de obediência santa. Nós vimos a sua glória, nós conhecemos a sua glória nas Escrituras. Nós conhecemos de como Ele transformou, redimiu o mundo à sua volta por onde andou. Vidas transformadas, pessoas curadas. Que maravilhas e sinais ele operou, e ao longo de toda a história e da nossa história, como Ele operou o maior milagre possível, o milagre mais difícil, que foi transformar corações duros, mortos, em corações vivos, que foi tornar homens mortos como nós, vivos no seu Espírito Santo, e feito do nosso coração, um coração pecador, inclinado para o mal, um coração corrupto, tão corrupto como qualquer outro nesse mundo, feito dos nossos corações um lugar para pôr o seu Espírito, feito do nosso corpo templo do Espírito Santo. O Verbo se fez carne, então Ele é alguém que é sensível às aflições do seu povo, pois Ele mesmo experimentou o sofrimento, Ele mesmo foi tentado. Ele é o Todo-Poderoso, porque é Deus. Assim mesmo, Ele nos conhece, e conhece aquele que precisamos. Paulo vai escrever aos Romanos que aquele que não poupou o próprio Filho, antes por nós o entregou, nos dará nele todas as coisas. Ele vai questionar: quem nos condenará? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O mais difícil Deus já fez, que foi não poupar o próprio Filho, nos sustentar, nos levantar quando caímos, nos perdoar, nos conduzir de glória em glória ao molde, à perfeição, ao formato de Cristo. Essa é a consequência desse amor primeiro que nos amou antes da fundação do mundo. O Verbo se fez carne, então Ele pode ser um exemplo perfeito para uma vida diária que conduz à verdade, conduz ao Senhor. Ele pode ser para nós um padrão de santidade, e nós devemos andar assim como Ele andou. Abra sua Bíblia comigo em 2 João. 2 João, capítulo 2, lá no finalzinho da Bíblia, 2 João, desculpa, capítulo 1. Desculpa, eu falei 2 João, 1 João, capítulo 2, aí sim. 1 João, capítulo 2, o verso 6. Vamos ler o 5º e o 6º, vamos ler juntos o verso 5º e o verso 6º de 1 João, capítulo 2, versos 5 e 6, diz assim a palavra do Senhor. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Guarda esse texto um pouquinho, eu queria contar uma história para vocês. É uma história de um teólogo, pastor, comentarista bíblico chamado Moody, e ele conta essa história para crianças, e contei para Lucas e Ben, eles vão lembrar dessa história agora. A gente conversamos sobre ela na quinta. História curtinha, Moody vai chamar essa história de a lenda infantil. E ele fala de uma criança, de um primogênito, lá no Egito. No dia em que, na noite em que passaria então o anjo da morte, e tocaria todos os primogênitos, e mataria todos os primogênitos
cujos umbrais das portas não estivessem manchados pelo sangue do Cordeiro. E então aquela criança, aquele primogênito, aquele menino, chega para o seu pai, do povo de Deus, e ele vai dizer: pai, você pintou as portas, manchou as portas com sangue, eu não quero morrer. E o pai fez: claro, filho, eu pintei as portas com sangue, as portas estão pintadas com sangue, você não vai acontecer nada com você. A palavra de Deus diz que, olha, estava pintado com sangue, não vai acontecer nada com você. E o menino inquieto de um lado para o outro, pois aquela noite passaria o anjo da morte, ele chega para o pai novamente: pai, você tem certeza que as portas estão pintadas com sangue? E aí o pai faz: filho, claro, eu dei ordens ao escravo que ele pintasse as portas com sangue, nós preparamos o cordeiro, e ele pintou as portas com sangue. E o menino, inquieto ainda, para lá e para cá: pai, vamos ver se as portas estão pintadas com o sangue do cordeiro. Eu não quero morrer essa noite. E aí, então, o filho vai com o pai até a porta. Meus irmãos, isso não está na Bíblia, tá? Isso é uma lenda, uma história. E aí o filho vai, então, com o pai para a porta, e olha na porta e não está pintada com sangue. E aí, rapidamente, o pai vai lá, busca, vai procurar onde estava o sangue do cordeiro, e vai lá e pinta as portas, pinta os umbrais das portas com o sangue do cordeiro, para que o anjo da morte não tocasse aquela criança, e a vida dela fosse preservada. E então o Moody, ele questiona, no final dessa história, ele vai dizer: o que nós temos feito para certificar de que estamos em Cristo Jesus? Que a nossa vida foi então poupada pelo sangue do Cordeiro. João escreve isso aqui em 1 João. Versos 5 e 6, que nós lemos aqui do capítulo 2, vai dizer: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Nisto sabemos que os umbrais das portas do nosso coração estão pintadas pelo sangue do Cordeiro. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus possa nos ensinar a andar como ele andou. Que Cristo sirva de régua, de modelo para nossas vidas. E nisso nós vamos estar evidenciando que somos genuinamente filhos de Deus, genuinamente igreja do Senhor.